Olá, bom dia! Observatório Feminino no Ar, comigo, Fernanda Rodrigues, e ao meu lado, Amanda Antunes, bom dia! Ei, Nanda, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que nos acompanha no radinho da Itatiaia e também nas redes sociais. E hoje a gente vai falar sobre a importância de grandes empresas de se envolverem na promoção da educação e do desenvolvimento social no Brasil. Cada dia mais isso é uma pauta importante. Todos os setores precisam se unir, né? Porque são assuntos, são temas que são muito caros e importantes para o nosso país. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui hoje a Maria Fernanda Menin, que acaba de assumir a presidência do Instituto MRV. Bom dia, Fernanda. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Pois é, e aí eu vou falar um pouquinho, que às vezes a pessoa, duvido que nunca tenha ouvido falar na MRV, né? Mas a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre o Instituto MRV. Eu falo, mas mais a Fernanda, né? Mas eu tenho alguns números importantes aqui, né? Porque desde a sua fundação, em 2014, a instituição já beneficiou diretamente cerca de 972 mil pessoas e mais de 2,9 milhões de indivíduos quando se trata de impacto indireto. Os investimentos acumulados ultrapassam 48 milhões. E são muitos projetos que existem lá dentro, não é isso? Isso, verdade. Bom, primeiro, falar desse assunto para mim é um prazer, é uma alegria muito grande. Realmente o Instituto MRV é a nossa menina dos olhos na MRV. Nós fundamos o Instituto em 2014, então nós fizemos no ano passado 10 anos de trajetória. Muito embora as nossas ações, as nossas iniciativas e projetos já viessem de muitos anos para cá, né? Então começamos na década de 90, já com um olhar para a educação, que é a nossa principal bandeira, e cuidando muito, assim, da primeira infância, da educação de crianças e jovens, né? E hoje a gente tem uma visão mais ampliada da educação. Trabalhamos hoje também com o público adulto, apoiando projetos tanto de formação de professores das escolas públicas e privadas brasileiras, mas especialmente as escolas públicas, e também na alfabetização de adultos nos nossos canteiros de obra, que é um dos projetos que a gente tem um carinho muito especial, que é a Escola Nota 10. Então estamos aí com esse foco, com essa bandeira da educação, que é o que nos move, que nos engaja, nos dá assim, esse entusiasmo de trabalhar em prol de um país melhor. Maria Fernanda, eu percebo que as empresas entenderam, né, que é um caminho sem volta. Não é só ali dentro da empresa visando lucro. É importante entender toda uma sociedade, né? E isso, claro, chegando para quem trabalha, para o funcionário. Eu estava vendo, né, alguns projetos dentro da instituição, do Instituto, e, como você já disse, tem as crianças, são filhos, né, de pessoas que trabalham. Como é que funciona tudo isso, assim, na prática? Então a gente procura atender toda a comunidade, né, a comunidade em que a gente está inserido, não só onde a gente tem os nossos empreendimentos, né, e assim, onde a gente traz impacto e desenvolvimento, mas também a nossa rede de colaboradores. Então esse projeto, por exemplo, nós temos hoje o projeto Seu Filho, Nosso Futuro, que é um projeto que a gente faz com várias iniciativas de investimento nos filhos dos nossos colaboradores. Então, vai desde das crianças que estão iniciando aí na alfabetização, processo de leitura, então a gente no fornecimento de material escolar todos os anos, como também passando pelo público jovem, então os adolescentes que estão terminando a escola e entrando no mundo do trabalho. Então também investimento em bolsas, a gente oferece bolsas para esses rapazes e moças, né, que estão entrando no mercado de trabalho, então iniciando o seu processo de formação, de atuação profissional. Então também isso faz parte da nossa iniciativa. E esse projeto que eu já comentei anteriormente, que é uma alfabetização de adultos, que a gente pega o nosso público das obras, que não teve oportunidade por uma série de razões, de questões estruturais, de um acesso à educação, e a gente faz uma formação, uma alfabetização no contraturno,
desses profissionais. Então, a gente tem histórias maravilhosas, emocionantes, de profissionais que passaram a escrever e a ler, né, na idade adulta, e que aí então se entenderam como ser humano, como uma pessoa com dignidade, que pode fazer parte de uma comunidade, de ter uma melhor contribuição. Então, assim, são histórias maravilhosas que a gente adora compartilhar. E quando fala de educação, é uma coisa assim tão importante que a educação ela me emociona muito. Porque a vida inteira, eu vim de uma comunidade muito, muito carente e a minha mãe a vida inteira pregou para mim que eu tinha que estudar porque isso poderia transformar a minha vida. E eu sempre viajei pelos livros. Às vezes você fala assim, mas eu não tinha dinheiro, não tinha. Mas eu viajava pelos livros. Existia uma coisa que talvez muita gente não conheça, mas biblioteca. Eu morava numa cidade pequena, então tinha uma biblioteca. E eu passava as tardes na biblioteca. E eu viajava muito com os livros. E eu sou uma pessoa que acredito que a transformação ela só começa pela educação. Uma transformação na sociedade, se a gente quer diminuir índice de criminalidade, investe em educação. Você quer aumentar o investimento, o PIB do país, investe em educação. Para mim, tudo começa na educação. E dentro do Instituto MRV tem um outro projeto que para mim é muito querido, porque a rádio já é parceira dele também. A gente tem o podcast do Iungo aqui, onde participam o Paulo, que é do Instituto Iungo, o João Felipe Lolli, que é nosso repórter aqui, e é uma parceria muito bacana. E a gente mostra muito também a questão do cuidado que o Iungo tem com os professores, né? Na capacitação. E ter você aqui falando do Iungo pra gente também é importante, porque o Iungo é uma coisa que o público de Itatiaia também já conhece. Já conhece, né? Pois é. O Iungo também é um projeto muito querido, muito especial. Eu tenho a honra de presidir o Conselho de Administração do Iungo hoje. E a gente investe no Iungo desde da concepção do projeto. Em 2019, ele nasceu efetivamente alguns dias antes da pandemia chegar, bater as nossas portas. Ele tinha sido concebido de uma maneira assim, que as formações dos professores seriam presenciais. Aí veio aquela confusão toda, a gente teve que mudar toda a abordagem, mas foi uma coisa que funcionou super bem e o Iungo vem avançando assim, a passos largos. E a gente tem muito orgulho hoje de conseguir proporcionar formação continuada para quase 500 mil professores no Brasil inteiro. Então, hoje a gente está em mais de 15 estados, né, com o Iungo. Vocês já devem saber os grandes números, né, nessa conversa, nessa parceria com a Rádio Itatiaia. E a gente vem conquistando assim, coisas muito importantes. E o que mais emociona a gente é quando a gente conversa com os professores que passaram pelas nossas formações e a gente ouve histórias assim, realmente de muita transformação. Porque os professores querem isso, as pesquisas na área de educação mostram que os professores eles querem esse investimento, eles são desejosos desse investimento na profissão. Né, os professores hoje eles recebem uma formação, ela não é uma formação continuada, então assim, ela carece de uma continuação, de um desenvolvimento, são novas metodologias que, como a gente está falando, assim, a velocidade das coisas, as coisas mudam muito rapidamente, então a educação também é um reflexo da sociedade, a sociedade mudando a todo momento, a educação tem que acompanhar. Então, essa formação continuada, ela permite uma atualização dos profissionais de educação que a gente acha que é fundamental para o nosso país. Né? E a maneira da gente chegar às crianças e aos jovens é através do professor. O professor é um agente de transformação fundamental nesse processo. E valorizá-los também, porque, como você disse, né, o investimento na capacitação, às vezes é um investimento que ele onera, e a gente sabe que professor não tem um salário, né, que deveria, que, na minha opinião, eles devem ganhar muito bem, devem ser muito valorizados. E é uma profissão também que a gente vê que muitas vezes não se encontra pessoas para ocupar as cadeiras, porque não tem um incentivo. A gente teve, uma das histórias do Iungo que a gente teve aqui foi uma aluna de uma escola que formou e voltou para ser professor nessa escola. Sim.
porque ele acha que é importante a educação. Mas a gente vê uma fuga, às vezes, dessa profissão, justamente por quê? Porque é uma dedicação muito grande, né? Existe uma falta de investimento, existe hoje um risco dentro de sala de aula e os desafios com essa transformação. Muitas coisas mudaram. Eu recentemente estive na coordenação da escola dos meus filhos e conversando com uma educadora e ela falou assim, Fernanda, o desafio é muito grande, porque hoje os meninos têm chat GPT, inteligência artificial. Então, para eu estimular essa criança, para eu cobrar dela de uma forma que ela tenha realmente que estudar, aprender, que não busque uma resposta pronta, a gente precisa se reinventar. Né? Outra coisa que ela me contou, porque eu fui no horário de intervalo, então tinha um barulho muito grande. Aí eu ainda brinquei com ela, nossa, eu achei que eu trabalhasse em um lugar barulhento. Ela falou, isso mudou quando a gente proibiu o celular, que foi uma vitória. Porque agora eles são obrigados a interagir na hora do recreio. Eles são obrigados a conversar. E eu falei, nossa, foi um ganho muito importante, né? As notas, inclusive, já estão melhorando, né? E eu penso que o professor, ele tem que ser a nossa referência, né? Sim. Olhar e é um orgulho, a pessoa que está nos ensinando, a gente sempre lembra dos primeiros professores. E eu acredito, né, Maria Fernanda, que isso realmente estimula a profissão, o crescimento da profissão. Porque se a gente pensar, quase ninguém quer ser professor, né? Mas é uma volta que a gente precisa resgatar. Sem dúvida. Tem gente que fala, né, desse apagão da profissão, da necessidade da gente investir e valorizar esse profissional para que a gente consiga, então, ter um contingente de professores que possam atender a demanda, né? Porque nós temos uma demanda que é muito grande, são 10 milhões de alunos, né, de estudantes no Brasil, então, assim, é um volume muito grande. E com esse desafio que vocês trouxeram muito bem, que é o seguinte, como engajar esse estudante, essa criança, esse jovem que tem tanto estímulo, que tem tanto apelo no mundo de hoje, né? Então, assim, estar em sala de aula é realmente um desafio. E prender a atenção desse jovem, dessa criança, é um desafio. Então, como é que a gente pode, o que a gente pode fazer para proporcionar para esses professores? Não só um ambiente mais seguro, de mais estímulo, de mais possibilidades de ensino-aprendizagem, como também de garantir que ele possa realizar o seu trabalho de forma a engajar o estudante, né? De engajar o seu aluno. Então, acho que passa por tudo isso aí que a gente vem desenvolvendo, né, através do Iungo. A gente tem uma série de parceiros hoje importantes, a gente acredita muito no poder da atuação em rede, né? Então, a gente tem aí secretarias de educação dos estados e de alguns municípios que são parceiros importantes, né? E a gente ter esse apoio das secretarias é fundamental. Porque é uma forma da gente trabalhar na política pública, né? Se a gente conseguir influenciar e alterar a política pública, a gente faz a coisa de forma mais sustentável e mais perene. E os alunos, então a gente ter esse ambiente, eu acho que é importante também a questão da estrutura das escolas. Então hoje lá no Instituto MRV, mais uma vez, a gente também tem trabalhado já há algum tempo para oferecer, para proporcionar um ambiente mais favorável para a aprendizagem. Seja gostoso estar lá, né? Seja gostoso estar no ambiente. Então, a gente, por exemplo, assim, creches e escolas para as crianças, a gente tem, assim, uma parceria que a gente faz reformas, a gente equipa as bibliotecas, você comentou da biblioteca, a importância de uma boa biblioteca, ainda que o mundo hoje seja muito virtual, digital, né? Eu acho que assim, a importância e o valor de um livro, né? A gente não pode perder isso de vista. O quão importante é o hábito da leitura. Então, a gente investe em todas essas ações, essas iniciativas, porque a gente considera que sejam fundamentais para a gente conseguir o nosso objetivo final, né? Que é transformar o nosso país através da educação. Eu creio nisso mesmo. E a gente falando agora do Instituto MRV, você começou a falar sobre as parcerias, né, com as secretarias de educação. Como é que funciona quem quiser, né, entender como é que funciona e fala assim, nossa, o Instituto é bacana, como é que eu posso me tornar parceiro? Existe um espaço para voluntários? Como é que funciona isso dentro do Instituto MRV?
Então, é o seguinte, o Instituto a gente trabalha de uma maneira assim, muito integrada com a comunidade, como eu já falei. Nós temos os voluntários hoje, que são quase 3.000 voluntários, que são os colaboradores. Então, os colaboradores da MRV que quiserem dedicar uma parte do seu trabalho, eles podem separar uma parte do seu trabalho. Hoje existe essa prerrogativa, é uma política da MRV, né, de liberar, isentar o colaborador de uma determinada carga horária para que ele possa dedicar aquela carga horária aos trabalhos voluntários do Instituto. Então, a gente tem esses 3.000 quase colaboradores que participam de várias ações ao longo do ano do Instituto. E com a comunidade, o que a gente faz? A gente faz todos os anos a nossa chamada pública, né? Então, onde a gente destina recursos para projetos que são enviados, passam por uma votação popular, projetos que são voltados para a educação e projetos de diversos tipos, né? Então, a pessoa interessada que tem um projeto na sua comunidade, que é um projeto de educação e que ela gostaria de receber algum apoio do Instituto, o que ela faz? Ela inscreve o projeto dela na época do ano em que acontece a chamada pública. Esse projeto ele é escolhido, passa por como eu já falei, por uma votação que é popular, então quer dizer, envolve todo mundo naquele processo, que a gente acha que é super importante. E aí ele recebe o projeto durante o ano seguinte, ele recebe então os recursos e recebe uma capacitação da nossa equipe do Instituto. A nossa equipe do Instituto ela é altamente qualificada e preparada para treinar e capacitar organizações do terceiro setor. Então, a gente faz esse treinamento de capacitação para que a instituição seja capaz depois de andar com as próprias pernas, né? Então, ela recebe esse primeiro aporte, esse primeiro apoio e depois ela continua o trabalho de educação, de transformação e desenvolvimento com outras captações, novas captações, enfim. Então, ela aprende, por exemplo, a fazer toda a prestação de contas, todo um relatório para poder proporcionar e mostrar os resultados que foram atingidos, né? Então, todo esse trabalho que é essencial, que é importante para que a gente tenha mais transparência, né? Terceiro setor, é muito importante que haja essa transparência, porque aí nasce uma relação de confiança. Porque às vezes a pessoa tem a ideia, tem a vontade, mas não sabe como funcionam os processos. Não sabe como fazer. Então, a gente faz todo esse trabalho também de capacitação através da equipe do Instituto. Então, assim, é uma relação realmente assim, muito gostosa, de muita parceria, muita troca. A gente trabalha muito junto, como eu falei, com a sociedade, com as comunidades onde a gente está presente, né? A gente está presente no Brasil inteiro, no MRV, são 150 municípios, então a gente tem essa atuação do Instituto em todos esses municípios onde a gente está presente. Eu fiquei pensando aqui, quando você disse sobre os funcionários que foram alfabetizados, né? E ler é tão bom, né? A gente está falando da leitura, de tudo. Então eu imagino a satisfação para essas pessoas. Eu imagino também que muitas pessoas que ainda não foram alfabetizadas também têm certa vergonha, né? Como que quem ainda, né, quer participar, às vezes tem vergonha, como é que a pessoa pode chegar para fazer parte desse projeto? Olha, esse projeto ele é dedicado, ele é destinado para os trabalhadores da MRV, né, que estão nos canteiros de obra. E aí é o seguinte, a gente faz uma campanha de estímulo a esses trabalhadores, porque a gente sabe que existe essa barreira, né, essa questão desse sentimento, às vezes, de vergonha, né, de constrangimento em relação ao processo, em passar por um processo de alfabetização depois de mais velho, enfim. Então, a gente faz toda essa campanha de sensibilização, de conscientização e de mobilização, né? E a gente tem tido uma adesão muito boa, muito representativa, e a gente tem tido resultados maravilhosos, histórias assim emocionantes. Realmente as histórias são lindas, emocionantes e pessoas que resgataram a sua dignidade e que estão com inúmeras possibilidades aí diante de si, né? Depois quer dizer, numa certa idade que você começa a pensar, talvez, você começaria a pensar em reduzir sua atividade, mas as pessoas estão agora com uma nova energia, né? Estão renovadas. Então, é muito legal, muito bacana a gente ver esse movimento acontecendo.
Ai, Maria Fernanda, a gente podia ficar aqui conversando mais um tempinho, mas Já o tá tempo acabando? tá escasso. O tempo tá escasso. A gente já tá terminando aqui. Mas eu queria muito agradecer você ter vindo. É sempre importante a gente falar sobre iniciativas da sociedade. Não adianta a gente ficar, né? A gente ficar sentado na cadeira apontando os problemas, apontando as dificuldades, mas também não reagir, não ter nenhuma iniciativa, né? Porque isso é o que mais tem. A gente costuma falar muito também que é aquela militância de internet, né? Que a pessoa fica ali falando, Reclamando, mas não faz nada. mas não faz nada para que uma mudança aconteça. Então, quando a gente ouve falar, quando a gente sabe, quando a gente acompanha, né? Que existe realmente um movimento que traz resultados, que transforma a vida das pessoas, isso deixa um quentinho aqui no coração, Sem né? dúvida. Eu acho que essa é a recompensa que você deve ter também, né? E quem quiser, quem está ouvindo a gente, está ouvindo falar pela primeira vez sobre o Instituto MRV e quiser conhecer, tem site, tem rede social? Tem o site, tem a nossa rede social do Instituto, então o Instituto MRV, né, tá no Instagram, todas as redes e nosso site também, tudo bem explicado, tem todos os projetos para quem queira conhecer e inclusive participar sem precisar de ser via Instituto MRV. Porque essas iniciativas que a gente apoia, por exemplo, o Iungo que vocês citaram, são iniciativas abertas. Então, qualquer pessoa que quiser contribuir com tempo, com recurso, com qualquer tipo de contribuição é super bem-vinda. Porque eu falo que, assim, gente, isso é um projeto que é para a sociedade, é um projeto de todos. Não é um projeto de uma empresa, de uma pessoa só, não existe, assim... uma pessoa, porque é um projeto que beneficia a sociedade. Então, ele tem que ser um projeto de autoria de todos. Abraçado, né? Por todos. Abraçado por todos. Então, para todos nós podermos conhecer e a gente faz esse convite mesmo para que todos possam conhecer, interagir com a gente nas redes sociais e participar, porque é muito gostoso, muito gratificante. Então, eu vou agradecer aqui mais uma vez, né, Maria Fernanda Menin, presidente do Instituto MRV. Foi muito bom de ter aqui. Volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Prazer enorme. Voltarei sempre que assim for chamada, viu? Obrigada, com certeza meninas. Nós vamos chamar. Amanda, bom dia. Bom dia, até semana que vem, então, né? Todo mundo aí que ficou na escuta e ficou assistindo a gente espera vocês novamente no próximo domingo.